Se o homem mais rico da Babilônia diz para mim guardar 10% e a Bíblia diz para mim dar 10%, eu invisto ou eu dou o dízimo? E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, esses dias eu estava estudando um pouco ali e me deparei com essa questão, né? Veio esse pensamento. Se o homem mais rico da Babilônia diz que o primeiro princípio é 10% de tudo aquilo que você ganha pertence a você, e a Bíblia diz que 10%, né, de tudo que você ganha, você tem que dar o dízimo para Deus ali, me veio essa questão. Por quê? Se eu estou, né, digamos assim, faltando em dinheiro, se eu não estou conseguindo cuidar de mim, né, ter uma forma ali, um dinheiro para me manter, como é que eu vou conseguir ajudar o outro financeiramente? Então, me veio essa questão aí, diante, né, digamos assim, o Velho Testamento, pelo pouco que eu consegui estudar, o Velho Testamento tinha o dízimo como algo devidamente fixo, era devidamente fixo, digamos que era obrigatório. Depois, no Novo Testamento, teve algumas mudanças e diante dessas mudanças aí, o dízimo veio a partir, tipo assim, você tem que dar o dízimo, só que ele tem que ser de coração, né? Você tem que estar tendo gosto em dar o dízimo, acredito que seja bem assim. Aí me veio esse questionamento. Por quê? Cara, já teve vezes que eu tinha dinheiro, não tinha muito dinheiro na conta, né? Mas sobrava ali alguma coisa, eu ia lá e fazia de doação em, tipo assim, da Unicelf. Alguma que eu já fiz algumas doações, teve outras também, instituições de caridade, ou algumas assim que alguém estava fazendo alguma campanha no Instagram. Já teve 2 meses que eu, tipo assim, sobrou o dinheiro, eu dei o dízimo, de coração não me senti nem um pouco, digamos assim, pensativo, e teve outras vezes que não estava sobrando dinheiro, não sei, mas eu fiquei meio pensativo, né? Então, tipo assim, quando é de coração é um negócio mais gostoso assim de fazer, e quando não não sei, né? Tem um sentimento ruim por trás ali. Então, como dizem, Deus vê tudo, né? Já sabe, já vê. Então veio esse questionamento aí e eu decidi estudar um pouquinho e vou trazer aqui algumas coisas aí para vocês, né, pessoal? Porque do vídeo passado para esse de agora já passou um tempo aí, e nisso daí o meu financeiro mudou um pouco, né? Eu consegui ver alguma mudança aí. Teve um pouco de ajustes ali em tudo que eu gasto, em tudo que eu, né, que vai, para tudo que vai o meu dinheiro, né? Tive que dar uma regrada, mas teve um rendimento aí. Tanto é que eu consegui pôr um pouquinho a mais nos fundos imobiliários, né? Não foi muita coisa assim, era os 10%, dava para ter posto os 10%, só que eu quis colocar um pouquinho de dinheiro ali no índice, né? Então o do índice ficou no índice, porque foi só stop, mano. Foi só stop. O índice tá muito lateral, bicho. E eu, né, fico procurando mais tendência, acredito que seja isso. E levei na tarraquinha. Até deu operações de 100 e poucos pontos, mas não foi no alvo, né, pessoal? Eu só fazia a entrada e deixava o mercado andar. Mas agora lá nos fundos imobiliários, eu consegui colocar um valorzinho a mais do que o que eu estava colocando, né? Que era só realocando aquilo que caía como dividendo. Então foi um pouquinho a mais, foi 100 e pouquinho aí. Então, dentro do pouquinho que consegui ali fazer em um mês, consegui colocar esse valor aí nos fundos imobiliários e ainda sobrou um dinheirinho na conta. Esse dinheirinho na conta, pessoal, que sobrou lá, tá dando mais 10%. E chegou o final da próxima quinzena. Fechou mais uma quinzena e eu tenho um pouquinho ali da passada ainda na conta. Então sobrou mais dinheiro. Só que veio algumas coisas aí e eu tive que pegar o dinheiro e pagar. Coisas de contas que não são minhas, mas estão no meu nome, né? Infelizmente. Então, coisas aí, mais aprendizado. Pessoal, não empresta nome pra qualquer pessoa. Na verdade, não é bom emprestar pra ninguém, né, velho? É foda, mas às vezes a gente confia e acaba levando na tarraqueta. Aí, pessoal, tava sobrando um pouco mais de dinheiro. Eu tive que pegar e pagar um boleto pra, tipo assim, só falta 2 parcelas, né? Pro meu nome sair do SPC, eu tenho que pagar essas 2 parcelas. Então, a pessoa que tinha usado meu nome pagou 3, falta 2, aí esse mês ele tinha atrasado lá, eu lembrei que tinha que pagar o último boleto, já estava atrasado um dia, fui lá para pedir o boleto, o outro do mês passado não estava pago. E tipo assim,
Eu tinha mandado o boleto do mês passado antecipado, aí chegou no dia lá, ele não mandou o comprovante que tinha pago, passou alguns dias, me ligaram, né, o setor de cobrança, eu fui lá e falei, pô, mandei o boleto pra pessoa, não pagou tal. Fui lá, entrei em contato com a pessoa, ele falou, não, vou pagar. Não pagou. Aí cancelaram lá. Peguei e conversei com quem estava conversando comigo lá, e eles falaram, ó, então a gente vai deixar, né, iria voltar pro valor original lá e depois iria fazer outra negociação. Só que aí eles pegaram e falaram, então vamos deixar essas duas parcelas aí normais e você paga as duas. Eu fui lá, tinha o dinheiro na conta, paguei. E o que acontece, pessoal? Esse dinheiro que estava sobrando é tipo, digamos que a minha reservazinha de emergência aí, né? É o que eu tô conseguindo juntar ali na conta, então seria a minha reserva de emergência. Por quê? Nesses primeiros meses do ano aí, eu não vou estar trabalhando no meu serviço fixo, então isso seria como se fosse uma reserva de emergência ali. Então eu tive que tirar do meu dinheiro que eu estava guardando para pagar esse negócio. Digamos que foi uma burrada também que eu fiz, né? Mas estou pagando por isso também. Então não vou conseguir continuar mantendo aí esse meu desenvolver aí do financeiro, né? Não vai estar desenvolvendo muito bem durante esses meses aí. Ou então eu vou ver algumas formas aí, né? Mas não vai ser em cima do meu salário, em cima de todo esses 10%, 70%, de toda essa porcentagem aí. Vai ser um pouco mais maleável, né? Mas em decorrer disso daí, pessoal, chegou outro ponto. Por quê? Quando caiu o dinheiro na conta, eu coloquei em outra conta os 10% que seria o dízimo. 10% seria o dízimo e separei os 10% que seria para mim. Então, um pouco eu pus nos fundos imobiliários e o outro foi para o índice, né? Então, tem lá ainda guardado esses 10% do dízimo. Só que vem essa questão, eu estou tentando juntar um dinheiro para ter um pouquinho ali guardado, uma reserva de emergência, caso aconteça alguma coisa, né, que eu tenho que primeiro cuidar de mim, para mim conseguir financeiramente cuidar dos outros, né? Porque o dízimo é exatamente isso daí, cuidar dos outros, ou você tentar devolver de alguma forma ali, ajuda para a sociedade. Porque quando você dá o dízimo para a igreja, eles investem ali em recuperação de pessoas das drogas, eles investem em projetos sociais, cesta básica para o pessoal, ajuda quem está precisando, né, pessoal? E né, na igreja também tem aquele negócio de eles pagarem as contas e tudo mais lá. Eu, no meu ponto de vista, o que eu pretendo e gostaria de fazer seria dar o meu dízimo diretamente para instituições de caridade. Tipo assim, todos os meus 10% eu mando ali para instituições de caridade. Só que como a gente está congregando em algum lugar, a gente tem que ajudar também a igreja, né? Então vem esse ponto aí. Só que o principal mesmo primeiro eu ou o dízimo. Então vou dar uma estudada nisso daí e vou tá trazendo os pontos que eu consegui desenvolver aí. E tudo que eu consegui desenvolver aí, pessoal, dentro da quinzena aí do mês, né, pessoal? Que eu consegui anotar e diminuir aí. E outra coisa também é que eu falei que ia sair e dessa vez vai sair mesmo. Pelo menos a tinta eu comprei, né? Agora resta saber se vai dar tempo de pintar. Mas mais um passo aí, digamos que foi dado. Agora é ver se eu vou dar tempo de pintar mesmo. Eu tenho algumas coisas para fazer, mas o principal, pessoal, vamos dar uma olhada aqui e ver como foi a quinzena, como foi o mês aí, e o que eu consegui desenvolver dentro de todo esse tempo aí dos estudos, né? Como eu tinha falado no último vídeo sobre o primeiro, segundo e terceiro mandamento aí do homem mais rico da Babilônia, né, pra gente conseguir ter um dinheiro sobrando aí e fazer uma renda, ficou faltando um. Eu falei só de dois. Eu falei que tinha estudado ali primeiro, segundo e o terceiro. Só que na hora que eu vim e trouxe aqui, eu não falei desses outros não. Eu falei só do primeiro e do segundo. Então a gente vai dar uma recapitulada aí, desenvolver um pouco mais esse negócio aí. Como eu disse, né, pessoal, eu não sei como é que vai ser o ano que vem. Hoje já é dia 7/12/2025 aí. Pelo desenvolver da carruagem aí, talvez eu fique uns 3 meses na roça. Então, como eu não vou estar trabalhando no meu serviço fixo aí e tal, não sei como é que vai ficar as minhas finanças, né? Mas vou tentar me desenvolver lá dentro do índice, né? Tenho que estudar, mano. Construção civil, tudo que esses negócios que eu quero desenvolver aí, eu tenho que ir lá e tá dando uma estudada. Então, pessoal, partindo desse ponto aí, né, me deparei com essa questão aí. Se o homem mais rico da Babilônia diz para guardar 10%, a Bíblia diz para dar 10%, os primeiros 10% que sobra, eu invisto ou eu dou o dízimo? Tipo assim, o homem mais rico da Babilônia, que é o principal aí, né, pessoal, que a gente tá olhando para conseguir guardar um dinheiro, ter um dinheiro sobrando ali, ele diz que os primeiros 10% ali deve ser da gente, né? Guardar os primeiros 10%. 10% daquilo que você ganha pertence a você. Então vou dar uma recapitulada aqui nisso daí e a gente vai ver esse ponto aí, né, pessoal?
eu vou trazer aqui os meus questionamentos, a minha percepção e o pouquinho que eu consegui pesquisar e estudar aí. Acredito que cada um deve fazer o seu estudo básico aí, né? Pessoal, esses dias eu estava, né, me deparei com algumas coisas e eu estava pensando. Eu tô passando, tipo, isso é um processo e a prática é bem diferente da teoria. A gente vê um vídeo, a gente vem aqui, a gente lê um livro e acha que o processo é rápido, né? Às vezes a gente quer que o processo seja rápido, que o negócio ande. Só que não é assim, bicho, o negócio é demorado. Cara, de um dia pro outro, bicho, a gente passa por tanta batalha e então a gente tem que tentar, né, e se conformando, né, que não tem pra onde correr, velho. A teoria é diferente da prática. Só que isso pesa às vezes, mano. Na moral, o sentimento da gente é um negócio estranho, bicho. Não sei como é um troço de doido. Tipo assim, a consciência fala uma coisa e vai lá, tem um pouco de alguns sentimentos que né, atrapalham o desenvolvimento todo aí e fazem uma bagunça do gramado. O principal do que a gente estava colocando em, né, digamos assim, em prática aqui, né, pessoal? A gente quer uma renda para o futuro, né? A gente quer ajudar primeiramente a gente, né? Lógico, se não tá sobrando dinheiro no final do mês, como eu posso ajudar outra pessoa com dinheiro? Já que o dízimo ele é utilizado, né, para ajudar o próximo, né, outras pessoas. Quando a gente dá na igreja, a igreja faz instituição, né, ajuda a instituição de caridade, eles mesmos fazem ali alguns movimentos, ajudam pessoas a sair das drogas, eleva, né, a palavra, né, para outras pessoas, faz várias campanhas ali também, né, pessoal? Quando tem alguém precisando, eles vão lá, fazem ajuda, levantam a cesta básica, né? Tudo que precisa, eles ajudam também. Então é uma forma de estar ajudando a sociedade, ajudando o mundo, o dízimo aí. Na minha percepção, no meu ponto de vista, eu gostaria de dar o meu dízimo diretamente às instituições de caridade, né? Durante algum processo aí, algum tempo, eu tinha uma percepção errada da igreja ou então das pessoas ali. E ficava nessa demanda aí, né, velho? Eu ficava bem assim, pô, vou dar o meu dinheiro na igreja e o pastor vai usar o dinheiro pra ficar fazendo qualquer coisa lá. Mas não é assim, né, bicho? Eles ajudam as outras pessoas aí também. Ou na igreja ou diretamente em uma instituição de caridade. Quando o dinheiro estiver sobrando, né, eu acredito que assim, de coração mesmo, né? Como o dízimo a gente tem que dar de coração, é lógico, né, pessoal? A gente tem que estar sempre ajudando o próximo, como der, da forma que der. E ajudando assim também financeiramente, né, velho? Sempre a gente tem condições de doar R$ 10 ali para uma instituição de caridade. Pra gente, acha que é pouco, mas para algumas pessoas, velho, pode salvar vidas. Então, eu, né, queria colocar isso como um hábito, mas ainda não virou. Quando eu lembro, eu tenho dinheiro sobrando ali, eu vou lá e faço uma doação para uma instituição de caridade, né? E teve alguns meses aí que eu fui lá e, tipo assim, sobrou o valor do dízimo, eu fui lá, fiz de coração, tanto na igreja quanto para a instituição de caridade. E outras vezes que eu fiquei com um sentimento ruim por fazer e acredito que não foi de coração, né, pessoal? Então, como, digamos assim, no Antigo Testamento, depois houve algumas mudanças aí, né, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Antigo Testamento estabeleceu o dízimo como uma lei fixa, né? Tipo assim, era obrigatório você dar 10% do seu salário, era o dízimo. Eu não procurei a fundo como seria esse dízimo aí, né? Não sei se tem nas escrituras, não procurei. Então só sei que, né, pela pesquisa superficial do Google ali, né, eu não fui a fundo nas escrituras. No Antigo Testamento tinha essa lei fixa aí. No Novo Testamento, teve uma mudança aí, né, pessoal? Como com a vinda de Jesus e a morte dele, a gente foi justificado de alguns pecados e tudo passou a ser um processo do coração, né? Tudo está implicado aos nossos sentimentos, ao nosso coração, à nossa alma, digamos assim. Então, quando a gente faz de coração, ele vê e se alegra com aquilo dali. Quando a gente faz, né, mas mesmo assim fazendo não é de coração, parece que não é visto como algo bom, né? Digamos assim, acredito eu que seja isso. No Novo Testamento diz que tem a generosidade e a alegria na contribuição, né? Tem que vir de coração. Então, o dízimo é uma forma de ajudar os outros e nesse caso aqui, pessoal, o investimento é uma forma de ajudar a gente mesmo, né? A si mesmo. Você pensando ali, no meu caso, né, eu estou investindo em fundos imobiliários, é uma forma de você se ajudar no futuro. É você garantir uma rendazinha ali para o futuro, né, pessoal? Eu não pretendo tirar esse dinheiro que eu coloco na conta e o que vai pingando lá eu não tenho nenhuma pretensão de tirar no momento. É só caso de necessidade e graças a Deus eu não necessito desse dinheiro. Eu quero colocar mais lá para ter alguma renda aí para o futuro. A gente vai partir aí de 2 pontos, né?
o primeiro ponto, a gente vai seguir aí a analogia do homem mais rico da Babilônia. O primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, até o sétimo mandamento, a gente garantir uma renda para o futuro aí, conseguir, né, pagar as contas, melhorar aí, ter um dinheirinho guardado, e quando tiver uma reservazinha de emergência ali, né, razoável, já dá para conseguir, né, fazer uma ajuda aí, dar os dízimos, né, os 10%, já dá logo. Se não, o que vier de coração, o que der pra gente fazer de coração, no caso eu, o que der pra me fazer de coração, eu vou estar fazendo de coração aí, né, pessoal? Até uma reservazinha boa ali. Quando eu conseguir implementar aí, né, os 10%, que é meu, no caso, os meus investimentos, mais o 10% que seria o dízimo, aí já vai estar num ponto bom, né, que segue aqui também o princípio, né, a regra de ouro aqui. É 10% para os investimentos, para você, 10% para Deus, acredito que seja 70% para essencial, e tem outro pouquinho ali, né? Uma divisão ali, se eu não me engano, 70 para 30. A gente vai estar olhando aí no desenvolvimento e no decorrer de tudo aí. Mas então, diante do meu questionamento aí, pessoal, eu fico com essa percepção, né? É o meu ponto de vista, acredito que seja isso, não sei, eu vou entrar um pouco mais a fundo dentro disso daí. Mas vamos dar uma recapitulada. No vídeo passado, né, pessoal, eu falei que iria entregar os 3 princípios aí. E depois que eu fui, né, editar e ver o vídeo, eu só falei dos 2 primeiros princípios, né, pessoal? Ficou faltando o terceiro. Então, de quebra, eu fui lá e consegui mais um. Digamos assim, como o terceiro, que era para ter vindo no último vídeo, não veio, eu iria fazer agora, né, do terceiro e entregar essa outra parte aí, documentar essa parte aí. Como para não ficar só no terceiro, eu fui lá e já dei uma estudada e vim trazer o quarto aí também, né, pessoal? Que é outro ponto aí que a gente já vai debater um pouco. A primeira delas aí, né, pessoal, que a gente debateu no vídeo passado é: uma parte de todos os seus ganhos pertence exclusivamente a você. Então, 10% de tudo aquilo ali que você ganha pertence a você, né? O primeiro dinheiro, tipo, caiu dinheiro na conta, você tem que ir lá pegar 10% e guardar ali para você, né? Esse é o primeiro mandamento, é o primeiro princípio aí. Uma parte de tudo o que ganha pertence exclusivamente a você. No mínimo 1/10, mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro. Pode ser mais de acordo com o que produzir. Pague a si mesmo primeiro. Não compre ao fazedor de roupas ou ao fazedor de sandálias mais do que possa pagar com o restante, devendo ainda separar bastante para alimentar-se e ajudar o próximo e pôr em dia as obrigações com os deuses. O segundo princípio aí, né, pessoal, que eu entrei naquele debate lá, né, que eu acredito que deveria de ser o primeiro. Controle seus gastos. Faça o orçamento de suas despesas de modo que possa ter dinheiro para pagar pelo que é necessário, pelos prazeres e para satisfazer seus mais valiosos desejos, sem despender-se mais do que 9/10 de seus ganhos. Então, primeiro aí, né, pessoal, a gente deveria fazer um orçamento aí, né, ver quanto que a gente gasta em cada coisa, ver para onde vai o nosso dinheiro, e depois da gente saber para onde vai o nosso dinheiro, a gente ir lá e começar a tirar algumas coisas, né, pessoal, diminuir aí, fazer uma limpeza aí, dar uma ajustada de acordo que sobre aí 10%, né, pessoal, os primeiros 10% aí no qual a gente vai guardar e começar a investir, né? E o terceiro mandamento, né, pessoal, que eu fiquei devendo aí, seria multiplique seus rendimentos, que é aquilo que a gente está fazendo, né, pessoal? Pelo menos o pouquinho aí, devagarinho, eu estou conseguindo fazer aí, que é pôr cada moeda para trabalhar de modo que possa reproduzir-se como algodão nos campos e trazer-lhes lucro, um rio de riqueza fluindo constantemente para dentro de suas bolsas. Tipo assim, né, pessoal? A gente vai lá, primeiro, guarda os 10%, no caso aqui, né, a gente analisa, controla os gastos, sabe para onde está indo o dinheiro, guarda 10%, né, do que a gente ganhar aí, pega esses 10% e investe. E o valor, né, esse investimento que a gente fazer, ele tem que trazer rendimento, né, pessoal? Tem que estar rendendo para a gente aí. Não é o dinheiro que a gente vai aplicar e vai ficar parado, não vai render nada. Então a gente tem que procurar rendimento, né? Multiplique seus rendimentos. A gente vai investir em algo que dá rendimento e o que esse dinheiro render, a gente reaplica, né, pessoal? Aí vai começar a trabalhar em cima dos juros compostos. Tudo que aquilo que a gente ganha, a gente reaplica, aumenta o valor investido e aumenta devagarzinho ali os dividendos, né? Aquilo que vai caindo. Até a gente, né, e vai também tirando dinheiro de outras áreas aí para investindo até chegar a um valor bom aí. E o quarto, pessoal, princípio aí, né, é proteja seu tesouro contra a perda. Que é um negócio, pessoal, que eu acredito que no começo de tudo, né, em vez de ir direto pro índice, ou a gente, né, que começa no mercado aí, a gente deveria de ter essa noção aí.
não colocar o nosso dinheiro, pessoal, onde o montante, o valor principal ali, né, não está 100% salvo, né? Então, o quarto princípio aí é: proteja seu tesouro contra a perda. Proteja seu tesouro contra a perda, investindo onde o principal esteja a salvo, onde possa ser reivindicado sempre que o desejarem, e onde fique claro para vocês que vão realmente conseguir uma bela renda. Consultem homens experientes, siga as opiniões daqueles que lidam habitualmente com dinheiro. Deixem que o tirocínio deles proteja seu tesouro contra os investimentos de alto risco. Então, pessoal, acredito que o ponto principal, pessoal, a gente deveria de ter em mente aí, antes de ir direto para o índice, nem só no índice, se eu tivesse colocado, né, tem aquele se, agora vem esse se, tivesse investido um pouco aí em fundos imobiliários, o dinheiro estava, digamos assim, a salvo, né, o dinheiro não tinha virado fumaça, e ele, além de estar a salvo, estaria rendendo, né, pessoal? Por quê? Todas essas empresas, né, pessoal, fundo de investimento, fundo imobiliário, tem aí CDB, CDI, eles têm um calção ali, não sei a palavra certa, não me vem a memória agora, mas tem um seguro ali, não sei, acredito que seja seguro do FGC, alguma coisa assim, mas tem um seguro ali que cobre até algum valor investido aí, né, pessoal? Tipo assim, se você tem 500 mil investido lá e acontece alguma coisa com o banco e ele vem a falir, até o montante de 500 mil você recebe, né? Tem aquele seguro ali do banco. Passou disso daí, digamos, você tem 600 mil investido, 500 mil eles te devolvem e 100 mil vira fumaça. Acredito que seja isso daí. Não sei ao certo 100%, tá, pessoal? Então cabe a cada um dar uma pesquisadazinha a mais aí. Mas o principal mesmo que eu sei é isso daí. O principal vai estar salvo, né? É o ponto aí onde a gente deveria, né, na questão de investimento, ter um dinheiro rendendo para o futuro. Esse daí tinha que ser o ponto principal. Então, agora, por isso que o foco principal agora não é 100% pôr dinheiro no índice, né? E sim ter um dinheiro sobrando ali para o futuro. Então, pessoal, passando deste ponto aí, vamos dar uma olhada aqui em como ficou os valores aí da última quinzena. Nesse mês aí, pessoal, na última quinzena eu consegui pagar todas as contas. Acho que também, né? Eu vou ter que ler um pouco ainda, né, pessoal? Eu não quero pular, mas uma das coisas que eu acredito que eu emprego bastante aí, o sétimo mandamento, o sétimo princípio aí, é um dos que eu olho assim, tem hora e falo, cara, nisso daqui eu consigo me desenvolver bem. Só a parte aqui, o princípio número 1 e 2 aqui, né, que tá, pra lá seus gastos, agora o sétimo tá andando. Então aqui tá, pessoal, eu não consegui, mano, sinceramente, eu não sei, eu vou ter que dar uma olhada boa aí de novo. No que eu fiz aí nesse mês 3 aqui, que o valor que eu gastei no mês aí ficou nisso daqui, né? 1.580. Por quê? Todos os meses, mano, passou de R$2.000. Só o mês 3 e mês 4 aqui que ficou abaixo de 2. E até esse mês que sobrou dinheiro e eu vejo dinheiro sobrando, veio lá e passou de 2.000. E eu vejo ainda que eu tenho que dar uma regrada maior em algumas coisas aí, né, pessoal? Tem que dar uma enxugada maior aí, visando um pouco o futuro. A gente tem que sofrer um pouco agora, às vezes, para no futuro estar um pouquinho melhor aí, né, pessoal? Digamos que seja isso. Então vou ter que dar uma analisada melhor aí, né, pessoal? Por quê? Eu gostaria mesmo que tivesse sobrando mais, mas não sobrou. Mais do que eu gostaria. Na verdade, eu queria ter um padrão ali, gastando um valor abaixo de 1.500 por mês, abaixo de 1.000 não dá, né? Mas uns 1.500 por mês ali para sobrar um valorzinho bom aí todo mês. Eu tenho que conseguir dar uma analisada boa aí. Vai ficar um pouquinho para frente? Por quê? Eu vou ter que ficar um tempo na roça aí, então todo esse negócio que eu tô fazendo aqui, eu não vou estar trabalhando dentro do meu salário, né? Então vai ter que ter reajustes aqui dentro de tudo isso. Mas o ponto, pessoal, é que nesse mês em específico, nos outros eu não lembro que sobrou alguma coisa. Mas nesse mês, sobrou dinheiro. Tipo assim, os meus gastos aí foram 2.306, o salário é 2.800 e sobrou aí 493, né? Tipo, sobrou R$500. Aí aconteceu esse negócio que eu tive que pagar um boleto lá, né? Então já não tem mais o valor todo na conta. E tem esses 10% aí que tá como seria dízimo no caso, mas eu tô deixando para minha reserva de emergência, né? A gente vai ver como é que vai ficar aí, né, pessoal? Depois que eu voltar, eu vou ter uma base aqui para dar continuidade em cima do salário e da profissão que eu tava tendo, né? Do que eu tô ganhando. Mas eu consegui investir aí, mano.
eu ainda não vim aqui e consegui colocar, né? Não fiz a soma aqui de quanto que eu gastava em cada coisa pra me ter essa noção aí. Tipo, a internet eu sei, né? Que é um gasto fixo. Agora tem outra coisa aqui que tava variando entre 100 e já chegou a 240, né, mano? E o valor específico aí que eu falo assim, pô, bicho, esse valor aqui ficou fixo durante um tempo e deveria de ser disso daí pra menos. Foi R$ 180 que eu gastei. Esse mês aqui, eu gastei 150, né? É um valor que eu estabeleci assim, falei, pô, véio, esse valor aqui tá bom. Eu tive que regrar bastante, né? Mas deu pra sair durante um mês aí. Esse mês, mano, já não sei mais como vai ficar, por causa desse ponto aí. Eu já vou pra outro lugar, já vai mudar alguma coisinha aí. Mas a gente vai levando aí, né, pessoal, da forma que dá. Quando eu voltar, já vou conseguir desenvolver melhor isso daqui. É só um fechamento mesmo aí, né, pessoal? Ter o documentado aí o negócio. Então, consegui fazer aí durante, né, os 9 meses ali esse desenvolvimento. Esse mês aí eu fui lá e fiz da forma que eu tinha feito, da forma que eu tinha falado. Toda vez eu ia lá e anotava no telefone. Então esse mês aqui, mano, eu tenho 100% de certeza não dá pra ter, mas eu tenho 99% de certeza que tá certo. Por quê? Eu anotei tudo no telefone, tudo no WhatsApp. E mesmo assim, pessoal, vou dizer, cara, é difícil. Mano, criar hábito, pessoal, é um negócio chato. Cara, eu ia lá no mercado, chegava, pagava um negócio no caixa com o telefone na mão, às vezes no Pix, era só sair do aplicativo pro WhatsApp pra me anotar. E eu ainda esquecia, mano. Agora eu chegava em casa e já anotava. Só que tipo assim, como eu tava anotando no caderno, era só no caderno, eu tava fazendo alguma coisa ali, lavando roupa, só que o celular tá lá perto, né, tá tocando. Eu lembrei que eu tinha que anotar isso, eu não iria vir aqui no caderno pra anotar, né. Onde eu estava, eu parava e anotava ali mesmo. Teve um dia, pessoal, que na rua eu falei, não, velho, por desaforo eu vou anotar. Eu falei que ia anotar, eu vou anotar. Eu parei a moto, fui lá e anotei o gasto que eu tinha feito no mercado, né? Então, nesse ponto aqui, nesse mês, eu tenho quase 100% de certeza, né? Eu tenho 99% de certeza de que os meus gastos aqui estão bem estabelecidos dentro de tudo aí. Foram bem anotados. Teve algum pouco extra aí, né? Alguns outros serviços que eu fiz. Mas dentro do que sobrou lá na minha conta, pessoal, sobrou a mais do que, né, tinha que sobrar aqui. Se tivesse sobrado só esse valor aqui, beleza, né? Mas sobrou a mais, tinha mais. Tanto é que eu consegui pagar o boleto, ainda tem o outro lá que seria o dízimo, tá guardado na conta, né? Então, teve uns extras aí. E se, de acordo com isso daí, né, pessoal, se eu conseguisse deixar esse valor aqui, sobreviver com isso daqui, e junto com os extras, eu conseguiria aumentar um pouco os meus investimentos aí, né? Só que o grande ponto é conseguir mesmo ficar nesse valor gasto aqui. Às vezes tem alguns impulsos aí negativos, sei lá, e a gente acaba, pelo menos eu acho que eu gasto muito com comida, mano, besteira. O dinheiro só pode ir pra isso. Ainda não tenho aqui 100% de certeza, né? Eu vou diminuir aí nessas coisas aí, essas besteiras, pra ver se sobra um valorzinho melhor aí, né, pessoal? Porque são coisas desnecessárias, né, pessoal? Na moral, bicho, tem hora que eu falo assim, mano, por que eu tô fazendo isso, bicho? Só que isso daqui, pessoal, é aquele ponto que eu falo, é a razão versus a emoção. A razão fala, não precisa fazer isso, a gente não precisa comer essa porcaria, não precisa comer esse negócio agora. Às vezes a gente vai por vontade, mano. É a emoção, é um negócio emocional, a gente vai lá e gasta por emoção. Come por emoção, é um monte de coisa por emoção. Esse ponto é difícil um pouco. É a questão, né? Aquele ponto que a gente deve bater. É a teoria da prática, né? A teoria na prática é diferente. A teoria, né? Coisinha escrita, tá tudo fácil ali. Só quando você vai executar tem esse ponto, mano. Razão versus emoção. Escrito lá tá só o racional. Só que quando a gente vai produzir e fazer, tem as emoções. Aí, mano, implica pra caramba. Aí é os... Mas devagarzinho a gente vai vencendo, né, pessoal? A gente vai fazendo essas regras, dando um pouquinho aí, né, tentando diminuir um pouquinho aí, ver o que gastou ao todo aí, e colocar um valor, estabelecer um valor fixo aí, né, pessoal? Tanto é que teve alguns aqui que eu tava querendo estabelecer valor fixo e não definir, que é o alimentação fora mesmo. Que a alimentação fora desse mês eu gastei R$ 114. Se eu não me engano, era um valor que eu tinha, né, estabelecido aí, era 150 ou era 200. Então ficou um valor bom. Só que tem algumas contas aí, mano. Aquele negócio que aconteceu lá me deixou um valor fixo aí por mês de 125 que eu tenho que pagar, né? Aquele golpe que eu levei lá. Então já é um dinheiro que sai aí que não tem retorno. Nem em comida, né? Nem em um gasto por emoção ali comigo mesmo, com comida ou com outra coisa. Só vai o dinheiro. É um dinheiro daqui uns tempos, né, se assim Deus abençoar, acaba. E tem outras aqui também que eu conseguiria, que eu deveria diminuir um pouco aqui, né, pessoal? Se eu conseguir regrar um pouco mais aí, dá pra diminuir. Então, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos meus fundos imobiliários, né, pessoal? Como é o ponto principal aí. E eu fiquei devendo também da última vez, mano. Falei que a gente ia dar uma olhada aqui nos fundos imobiliários e acabou que eu não abri a plataforma. Aí, galera, o quadrozão ficou pronto. Em partes, né? Eu vou
deixar tudo daquele jeito ali, eu acho que ficou melhor do que alinhadinho assim. Eu acho que pra mim ficou mais top daquele jeito, né? Então vou mexer, já tô testando aqui, ver se ficou bom. Não sou bom desenhista não, mas pro que eu quero vai servir bem. Olha que coisa linda, bicho, maravilhoso. Vou apagar isso daqui. Então, pessoal, partindo do como aí o quarto princípio, né? A quarta solução para a falta de dinheiro é proteger o nosso capital, guardar o nosso capital, né? Em alguma coisa que a gente sabe que ele vai ter rendimento e que ele tá salvo, né? Que a gente não vai perder aquele dinheiro, que de alguma forma ou de outra ele vai voltar pra gente, a gente vai pegar ele. O meu valor, o meu dinheiro, eu tô investindo em fundo imobiliário, né, bicho? Só que tem vários bancos aí, tem as caixinhas lá, tem o CDB, CDI, eu não sei 100% a fundo, não é a área que ainda não estudei, né? Tô só ali no fundo imobiliário mesmo, que foi o que eu vi superficial. Eu sei que o CDB e o CDI, ele tem um rendimento diário ali e você pode reivindicar ele a qualquer momento, né? Qualquer momento que você quiser ir lá e sacar o valor, você pode ir lá e sacar. Ele é mais fácil de você retirar o dinheiro do que os fundos imobiliários. A vantagem dos fundos imobiliários, pessoal, é que ele tem ali, né, o seu rendimento, varia de acordo com o mercado, né, pessoal? Se você investir ali em empresa boa, ela tende a crescer, então você ganha com o crescimento da empresa e você ganha dividendos todo mês. E você investindo, né, ali, você colocando, guardando seu dinheiro no CDB e no CDI, ele tem o seu rendimento diário, né, e você pode sacar ele a qualquer momento. Já você não ganha com a alta do mercado, né? Só o que pinga ali, o seu dinheiro está guardado, vai pingando, ele vai reinvestindo e vai aumentando e assim vai. Só que no fundo imobiliário, se tiver uma alta da empresa, você ganha com ela também. Só que nesse ponto aí, pessoal, a gente tem que ir um pouco pela necessidade, tá? É bom a gente deixar o dinheiro guardado ali e, né, ter em mente de que, se eu precisar dele, eu consigo tirar o mais rápido possível. Pra quem, né, tá começando mesmo, eu acredito que seria uma boa o CDB e o CDI, né? Alguma coisa assim. Só que eu já fui, pessoal, pro fundo imobiliário, porque, cara, a gente colocar o dinheiro na conta e tá ali, a qualquer momento você pode ir lá e sacar ele, bicho. Às vezes, por impulso, a gente saca, a gente tira. Então eu falei, mano, como no fundo imobiliário eu tenho que ir uma demanda toda pra mim tirar o dinheiro de lá e nem vai rendendo o negócio lá, eu vou direto no fundo imobiliário. Vou só colocando o dinheiro lá, ele vai ficando lá, vai rendendo e quando chegar em um ponto bom aí que eu vejo que já posso sacar, eu vou lá e vendo tudo, né? Só isso só o futuro dirá. E aí, pessoal, então tenho aqui né, o valor total aqui investido tá dando 1.206, né? É o meu patrimônio total aí, com o saldo disponível em conta, mais com o total investido. Tanto o site quanto o aplicativo aqui, né, pessoal? Apanha um pouquinho pra mim ver. Principalmente o site, mano. Não mexo muito no site, então dá uma apanhada às vezes. Aqui teve os meus últimos rendimentos, né? Do VGHF11 eu tinha aqui, ó, no dia 30/10 caiu 6,16. Né, do VGHF11 é o que eu tenho mais cotas aí, são um total de 88. E do MXRF11 eu tenho 47 cotas, caiu 4,70. Só que eu fui lá, pessoal, e coloquei um pouquinho a mais, né? Eu consegui colocar aí, fiz uma transferência de 112 para minha conta, mais o que tinha nela lá, né? O pouquinho que tinha, eu consegui fazer uma operação aí, uma compra de 119 aí fundos imobiliários do VGHF11. E esse mês aí, né, pessoal, já caiu o rendimento do VGHF11, né? Normalmente cai aí dia 5 e o MXRF11 cai aí lá pro dia 14, né? Entre o dia 5 e o dia 7 do VGHF11, e parece que o dia 7 caiu do MXR. Então o do VGHF11, pessoal, olha só, o mês passado caiu 6,16. Esse mês, pelos 119 que eu comprei a mais de cota aí, eu já tenho 105 cotas do VGHF11 e já tá caindo ali 7,35. Quando, né, eu já tenho R$1.000 investido no VGHF11, acredito eu, ainda não atingi essa meta aí, né? Tem os 1.000 em fundos imobiliários, mas o MXRF11 não tem o montante de R$1.000 investidos diretamente nele aí. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui quanto que eu tenho investido em cada fundo aí, né, pessoal? Então aqui no VGHF11, pessoal, o total que eu tenho investido nele aí já está nos 742, então mais menos de R$300 aí, eu consigo ir lá e atingir a minha meta de R$1.000 investidos em um fundo, e aí eu parto para o foco principal é o MXRF11 aí, né, pessoal, mais 1.000 investido nele e depois eu vou estudar para me ver outro. Mas diante disso daí, é o que eu consegui fazer para esse mês aí, né, pessoal? Já consegui colocar um valorzinho a mais aqui. Né, o que eu tenho guardado ali, dava pra me pôr aqui na conta? Dava, só que porém eu tenho que ter essa reservazinha aí, né, pessoal, de emergência. Tenho que ter esse dinheiro guardado aí. Tanto é que, como eu vou ficar sem a minha renda mesmo, né, eu não vou estar trabalhando, eu vou pra roça ali pra cuidar lá das coisas, né, durante alguns meses. Então eu não vou ter o valor fixo ali, então eu tenho que pagar tanto aluguel quanto água, luz. Água e luz não, né, talvez isso daí eu consigo dar uma
conversar ali e deixar. Mas o aluguel, mano, da onde eu moro, eu tenho que pagar, né? Eu não posso ir pra roça e deixar esses 3 meses aí, eu falar, vou sair do aluguel e depois eu voltar e caçar outro lugar. Não dá, então eu tenho que ter um lugar pra ficar. Eu tenho que pagar o aluguel, então eu tenho que tentar fazer pelo menos do aluguel aí. Talvez minha mãe e meu pai, como eu tô indo pra lá pra ajudar eles, isso daí eles disseram que vão me dar uma ajuda, né? Mas eu vou tentar ver o que eu desenvolvo lá em serviços por fora, pra mim tá levantando um dinheiro aí, né, pessoal? E nesse finalzinho aí, né, pessoal, vamos ver o que sobra de dinheiro aí, pra ver se eu consigo pôr alguma coisa na conta lá, né? E no início do ano eu ter um gerenciamento ali estabelecido e fazendo as minhas operações ali dentro da B3, né? Dentro do índice. Ver se dá pra desenvolver alguma coisa. Mas no mais aí, né, pessoal, dentro do valor que eu tenho investido, é isso daqui, é a atualização que eu consegui trazer. E esses 4 princípios aí, né, pessoal, esses 4 mandamentos aí para a solução para a falta de dinheiro, né. Então o primeiro é: uma parte de todos os seus ganhos pertence exclusivamente a você, controle os seus gastos, multiplique seus rendimentos e proteja seu tesouro contra aperto, né, pessoal. Então a gente tem que investir o nosso dinheiro onde o montante investido ele vai estar salvo e ele vai trazer um rendimento ali pra gente, né, pessoal. Então é pouco, bicho. O valor que a gente consegue começar investindo aqui é pouco. E esse valor, ele não vai sumir de lá, né? É R$ 10 ali que eu coloco hoje. O ano que vem, esses R$ 10 é bem provável que ele vai estar lá, né? Pode ser que esteja mais, ou pode ser que esteja menos o montante, os R$ 10. Porém, esses R$ 10 que eu investi lá, mano, todo mês vai pingar uma moedinha lá. Nem que for 1 centavo, vai pingar. Então, conforme o tempo vai passando, esse dinheiro vai aumentando, né? Então, tá salvo. Agora o índice, mano, se você perdeu, né? Se o mercado levou, o mercado levou. Você recupera como? Vem em aprendizado. E depois você vai aplicando o aprendizado ali, né? Agora qualquer outra coisa, mano, que fala que vai vir um lucro rápido, é balela, pessoal. E a gente corre o risco de perder todo o montante. A gente pode tentar, né? Vai, digamos assim, igual o jogo de azar. Às vezes, uma vez ou outra, né? A gente pode tentar a sorte. Vai que ganha um dinheirinho bom, né? Mas tem que ter pé no chão aí, tá, pessoal? Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter um pouco de pé no chão. E quando a gente vê que o negócio está desandando, a gente tem que ir tentando pisar no freio. Só que o consciente e as emoções às vezes não trabalham em sintonia aí dentro desse contexto, né? Mas no mais aí, pessoal, eu acredito que seja isso daí.